Faz barulho, São Paulo! Grita bom pro mundo, caralho! Faz barulho! Faz barulho! Faz barulho nessa porra aí, caralho! Excelente! Senhoras e senhores, esse daqui é mais um episódio da minha vida da comédia stand-up, então faz barulho nessa porra! E agora, que nem na igreja, pode sentar. E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite! Caralho, coisa boa, hein, mano? Eita porra! Porra! Bom, sejam todos muito bem-vindos ao Sujeito Homem. Bom, Sujeito Homem, pra quem não tá ligado, é fazer o que tem que ser feito. E se eu tenho que fazer o que tem que ser feito pra vocês dar risada, então a primeira piada vem em 3 segundos. 1, 2, 3. Aí, vai tomar no cu de você. Quem acha essa cabeça grande e fala, eu? Aí, estamos aqui em São Paulo, eu fiz essa pergunta, eu já esperava essa resposta. Só que esses dias eu fiz essa mesma pergunta em Fortaleza. Se você não é bom em geografia, o pessoal do Ceará, conhecido mundialmente por ter a cabeça grande, foram no meu show, viram minha cabeça e pensaram, caralho, temos um líder. Eu saí de São Paulo, eu era cabeçudo, eu voltei do Ceará, eu tenho o selo do Inmetro. E pelo fato de ser muito cabeçudo, isso sempre me deu muita zoeira, tá ligado? E pelo fato de ser muito zoado, eu nunca me senti um cara bonito. Sabe as meninas superpoderosas? Eu era um macaco louco, meus irmãos. O dia que eu descobri que eu era feio foi o mesmo dia que eu descobri que eu era cabeçudo. Tô passando na rua da casa da minha avó sem camisa e sem boné, eu tô só de cabeça. No que eu tô passando, eu vejo 2 senhorinhas na parte de cima da casa comentar uma com a outra assim, Lourdes, pelo amor de Deus, olha isso. Lourdes, que criança feia da porra. Tá andando, Lourdes, ó, tá andando, Lourdes, ó. Vai passar aqui agora, Lourdes, vai passar aqui agora. De cima não dá pra ver o pé da criança, Lourdes. E a Lourdes, tadinha, pra tentar me proteger, falou, cala a boca, Regina. Isso aí é doença. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? E era só eu. Mas pelo fato de ter sido muito cabeçudo e ter sido aloprado pra caralho, eu me senti inseguro. E se você se sente inseguro, você se sente muito feio. Se sentindo feio, você não pega ninguém. Sim ou não? Sim. Tanto que a primeira vez que eu dei um selinho foi porque eu fiz um gol. Saí da quadra, a menina foi logo e me deu um selinho na boca. Só pra vocês terem noção, só de saber que a menina ia me beijar, minha perna tremia assim, meus irmãos. Minha perna sempre tremeu assim quando eu ficava, tipo, perto de mulher que falava comigo, tá ligado? Os moleques até perguntavam, o que é isso na perna? Eu com vergonha falava, a gente nasce assim lá em casa. Olha o que eu falava pros outros. A gente nasce assim lá em casa. Eu só aprendi a beijar de língua graças aos conselhos do meu amigo Lucas Madeira, que inclusive veio me assistir. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Lucas Madeira, levanta aí, Lucas. Lucas Madeira, senhoras e senhores. Faça barulho pra esse cara. Pelo amor de Deus. Lucas falava pra todo mundo que pedia conselho pra ele, mulher gosta de língua leve e relaxada. Se você for dar um beijo na boca de alguém, a sua língua tem que entrar assim, ó. Outro conselho que Lucas me dava, se a mina te abraçar, pega na cintura e roça o pau. Eu lembro que criança eu cheguei pra ele e falei, qual dos dois? Ele falou, não entendi o que você falou.
Eu falei, qual dos 2 pau? Ele falou, você tem 2 pau? Falei, claro, o pau duro e o pau mole. É pra roçar o pau duro? Ele falou, você ia roçar o pau mole? Moleque esquisito do caralho. Por isso que todo mundo na escola fala que você é Beyblade da cabeça. É pra roçar o pau duro. Falei, tá, mas eu levo meu pau duro de casa? Ele falou, não entendi o que você falou. Falei, o que você não entendeu? Ele falou, não, você falou muito rápido. O que você falou? Falei, é pra levar meu pau duro de casa? Ele falou, você tem um pau reserva em casa? É isso que você tem? Que porra que é levar o pau duro de casa? Falei, oxe, Lucas, eu deixo meu pau duro em casa e vou tocando a punhetinha de trajeto aqui, ó. Já chego com ele verdadeiro de casa. E o meu grande amigo Lucas Madeira falou que não. Você não tem que levar o pau duro de dentro de casa. No meio do beijo, teu pau fica duro. Olhei pra ele e falei, o meu? Você não conhece o Valdívia? 2 semanas depois, além de ter beijado uma garota, a primeira vez beijei de selinho, depois eu dei um beijo de língua. 2 semanas depois do conselho de roçar o pau, fiquei com uma garota chamada Sata. A abreviação de Satanás. Ô, mulher feia da desgraça! Só que eu também era, então o placar era 1-1. Essa história é boa, porque quando eu tava beijando a Sata foi e me apertou. Quando ela me apertou, eu pensei, vou roçar o pau. Que nem Lucas Madeira falou. Peguei na cintura, desci aqui pra roçar, ó. Falei, eu vou pegar da raiz da buceta até a nuca. E rocei o pau mole. Vocês acreditam, meus irmãos? Eu devia ter levado o duro de casa. Naquele dia que eu rocei o pau na Sata, foi a primeira vez que uma mulher me humilhou. Falou um monte pra mim. Misericórdia, como falou um monte, puta que pariu. Só que de uma maneira muito rápida, eu consegui mostrar pra vocês o que o pequeno Big Big passava. Pelo fato de me sentir feio por relação à zoeira da minha cabeça, eu não era o cara mais seguro do planeta. E eu simplesmente escutava tudo que me falavam. Por quê? Porque eu não seguia a voz da minha intuição. Todas as vezes que você vai ter uma atitude, você pode ter a escolha de fazer ou não fazer, sim ou não? Sim! E isso foi começando a me dar um pouquinho mais de maturidade. Agora que eu já falei do pequeno Big Big, eu quero, senhoras e senhores, que vocês façam muito barulho, porque eu quero contar a história do sujeito homem. Excelente! Depois de ter dado um primeiro selinho, depois de ter dado o primeiro beijo de língua com a língua leve e relaxada, depois de ter roçado o pau em alguém e a mulher ter falado um monte pra mim, eu fiquei por 9 meses sem ficar com ninguém. Até que do nada, uma garota, chamada Tamires, começa a olhar pra mim. Eu não sabia, mas o pequeno Big Big ia se apaixonar pela primeira vez. Ah, tomar no cu de você. Caralho. Eu lembro que eu tava fazendo piada com todo mundo e quando eu olhei pra ela, ela tava rindo olhando pra mim. Dá pra entender? Ela não tava rindo de mim, ela tava rindo comigo. Naquele dia, ela passou por mim e falou, oi, Big. Se você se chama Big e uma pessoa te fala oi, você responde o quê? Porque você é Vou mostrar pra vocês o que o campeão respondeu. Eu sempre andava com a cabeça pra baixo, porque além do peso, eu tinha muita vergonha. Então eu não vi ela falando comigo. Quando ela falou oi, era só eu ter falado oi, mas eu soltei todo o ar na cara dela. Foi esquisitíssimo. Ela passou e falou, oi, Big. Eu nervoso falei, tchoi! Sabe quando você vê alguém andando esquisito pra caralho assim? Eu já tava andando assim na escola. Sabe quando você vê alguém na escola falando, meu Deus, tá sangrando o nariz do Rogério? Era assim que eu tava andando. Eu tava em choque, meu irmão. Encontrei com o Lucas falou, você arrotou um oi na cara da Tamires? Eu fiquei ali, Lucas, eu fiquei com vontade de arrotar e de peidar, não sabia o que fazer. Essa mulher nunca falou comigo, veio falar comigo agora?
Ele falou, fica esperto que ela tá voltando. Eu falei, não tenho condições de falar com essa mulher. Ele falou, que isso na perna? Eu falei, a gente nasce assim lá em casa. Ele falou, anda que passa. Eu fui andando e a perna assim, meus irmãos. Que nervoso, desgraçado. Ele me pegou no braço, me jogou numa sala e falou, que porra que é choi? A mulher te fala oi, você choi na cara dela? Eu tava comendo uma maçã, eu perdi a maçã no susto. Moleque Beyblade do caralho. Meu Deus, Big, a menina é linda, anda com os passarinhos em volta, morreu 3 passarinhos. Eu conheço a Tamires de miliano, eu tenho intimidade com a família dela. Ô, Big, o que aconteceu? Falei, Lucas, você é louco? Fiquei nervoso pra caralho, viado. Você acha que eu vou querer gritar na cara da menina? Ele falou, Big, só que quando você fica nervoso, a tendência é você perder uma oportunidade. Tá entendendo ou não? Porra. Cabeça desse tamanho, meu irmão. Quando a mulher te fala oi, fala oi. Eu nem sabia que dava pra explicar isso pra alguém. Eu achava que o ser humano já vinha com oi embutido de fábrica. Que nem o Sonic vinha no videogame. Então presta atenção. Quando a mulher te fala oi, Big, respira, fica calmo e fala oi pra pessoa. Se ela te fizer uma pergunta, dica de ouro, hein? Faça a mesma pergunta pra ela. Tá entendendo ou não? Falei, tô entendendo. E se ela me elogiar? Ele falou, ninguém vai te elogiar. Mania de contar com as coisas que você não tem. Mas, ó, Big, se liga. Se por acaso ela te elogiar, você droba o elogio. Falei, não entendi o que você falou. Ele droba. 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 Não sabe que é o drobo das coisas? 2 é o drobo de 1. Quanto que é 5 vezes 5? Falei, 25. Ele falou, viu? O drobo. Lucas Madeira sempre foi uma das pessoas mais burras que eu já conheci. Mas com relação ao mulherio, ele tinha domínio. E o que te faz ser um bom amigo? Ser melhor ou pior que alguém? Não. O que te faz ser um bom amigo é o quanto que você está disposto a colocar alguém pra cima. E por isso, Lucas, satisfação ser seu amigo, tá, meu irmão? Tamo junto. Tanto que no outro dia, Tamires resolveu falar comigo de novo. Só que por conta dos ensinamentos de Lucas Madeira, o jogo virou. Plateia, acompanha a bosta que aconteceu. Tô passando, Tamires fala comigo. Oi, Big. Puta que eu pariu, a Tamires. Falou comigo, eu vou falar com ela, filho, foda-se. Ela deu oi, eu vou dar oi pra ela. Se ela fizer uma pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta pra ela. Não é possível que eu não consiga, não é possível. Não é possível, não é possível. Oi, Tamires. Ela falou, oi, Big. Tudo bem? Tudo bem. E com você, tudo bem? Para! Ela falou, eu tô bem, e você, como é que tá? Falei, tá tudo bem, com você, tá tudo bem? Ela falou, tô bem. Falei, também tô bem. Ela falou, é. Falei, é. Ela falou, e aí? Falei, tudo bem? Ela, tudo bem, e você? Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas... Caralho. Você tá bem mesmo? Ela falou, olha, Big, na verdade eu tô ótima. Falei, ó.
Ela o quê? Falei, não, é que quando você chegou você tava bem, agora que você tá comigo você tá ótimo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ela olhou pra mim e falou, nossa! Eu não sabia que você reparava em mim. Aproveitando que eu tô ótima, Big, você tá ficando com alguém? Perguntou pra mim. Meu irmão, sabe quando você fica tão nervoso que sua voz sai diferente da normal? Meu irmão, ela perguntou, você tá ficando com alguém? Se eu fosse um cara calmo, eu falava, não, e você? Só que minha voz entregava muito. Ela falou, você tá ficando com alguém? Eu falei, tô nada! Essa semana eu tô mais de boa, né? Essa semana aí tô ficando com ninguém, não. Semana de prova, né? Eu tô me guardando, né? Falei, você tá ficando com alguém? Ela falou, não. Falei, é. Ela falou, e aí? Falei, tudo bem? Ela, tudo bem. E você? Eu falei, tudo bem. Ela falou, escuta, Big, você reparou? Falei, no quê? Ela falou, não, é que você não tá ficando com ninguém na mesma época que eu também não tô ficando com ninguém. Bom, né? Vou falar salve, só as mulheres da plateia vão me falar salve. Salve, minhas irmãs! Salve! Eu não tô ficando com ninguém na mesma época que você. Bom, né? Minhas irmãs, com todo respeito. Me deu condições ou não me deu? Sim. Quer saber o que o irmão de vocês conseguiu responder? Tá muito nervoso, gente. Me desculpa, tá? Falei, você não tá ficando com ninguém, eu também tô ficando com ninguém, que é bom que vai todo mundo embora sem ficar com ninguém. Não conseguia. Eu não conseguia. Ela falou, o quê? Falei... Ela falou, garota, é exatamente isso. Falei, exatamente o quê? Vambora? Ela falou, não. É exatamente isso que me faz vir falar com você. Você é esquisito. Eu falei, não entendi. Ela falou, você tem um jeito esquisito que eu gosto. Posso me aproximar? E então, São Paulo, Tamires deu 2 passos, colocou a mão no meu peito, olhou dentro dos meus olhos e então disse: sabia que você é a pessoa mais engraçada que eu conheço? Eu até acho engraçado falar isso pra você, porque quando tá todo mundo rindo das suas coisas no intervalo, eu dou risada também, mas eu só consigo ouvir sua voz. Quando ela saiu, eu falei, não, só um minutinho. Me elogiou? Vou drobar. Falei, aí, Tamires. Quando ela vira, nervoso, coloca a mão no peito dela também. Meu irmão, não sabia o que eu tava fazendo, eu tava muito nervoso. Quando eu trisquei, ela bateu na minha mão e falou, que porra é essa? Eu falei, era pra pôr a mão no teu ombro, me perdoa. É que teu peito parece o teu ombro. Olha o que eu falei pra mulher. Meu irmão, no nervoso tem que se controlar. É que teu peito parece... Que peito parece o ombro, meu Deus do céu. Só se o peito da mulher caiu de moto, perdeu toda uma biqueta de teta. Aí ficou parecendo o ombro canhoto verdadeiro e intolerante à lactose. Bati no ombro dela e falei, Tamires, você me acha engraçada? Ela falou, muito. Aliás, acho que eu nunca dei tanta risada assim com alguém. Falei, Tamires, já que você tá falando que eu sou engraçado, posso te falar um bagulho? E eu que... além de interessante, te acho mó gata. Ela falou, também acho isso aí de você. Falei, o quê? Ela é interessante. Falei, Falei, e o gato? Ela falou, morreu, tomo com o cachorro. E eu nervoso falei, gato morre mesmo. Olha o que eu respondi. Gato tem 7 vidas. Gato morre mesmo.
Aí ela olhou pra mim e falou assim, você sabe, né? Falei, o quê? Ela falou, você sabe que você não tá ficando com ninguém porque você não quer. Aham. Vou falar salve só minha rapaziada. Salve, rapaziada. Salve! Meus irmãos, você sabe que você não tá ficando com ninguém porque você não quer, meus irmãos. Quando a mina fala isso, não é papo de eu já meter o Mortal Kombat nela? Lembra do Scorpio? Come here! O negócio é ir pra cima, filho. E eu fui pra cima, só que saiu tudo errado. Olhei pra ela, tava muito nervoso, tá ligado, meu irmão? Olhei pra ela e falei assim, aí, Tamires, quer saber de um bagulho? Quem não tá ficando com você porque você não quer, é você mesmo. Ô, gente, sabe quando vocês falam uma bosta tão grande que a galera que trampa no seu roteiro vê a palavra saindo pela sua boca e fala, foi a gente que falou isso aí? Alguém revisa o roteiro, ei! O moleque já é feio, vai falar errado, gente. Só que ela me achava engraçada, então ela ria. Ela simplesmente ria. Ela olhou pra mim e fez... Meu Deus, quem é que responde isso? Garoto, você é completamente diferente de tudo. Ti, fala a real. Você fala essas coisas pra eu rir de propósito, né? Era só eu sendo um idiota que eu sempre fui. Só que naquele dia eu aproveitei e falei, essa semana eu tô engraçado pra caralho. Semana de prova, né? Ela falou, essa semana não, para de ser modesto, você é assim sempre. Talvez seja até por isso que eu me sinto tão bem perto de você. Falei, aí, Tamir, já que você tá falando assim, também me sinto mal bem perto de você. Ela olhou pra mim e falou, e aí? Falei, tudo bem? Ela, tudo bem, e você? Eu falei, tudo bem. Não conseguia, gente, eu não conseguia. Fala a real, não conseguia. Só que como vocês já aprenderam com meu irmão Lucas Madeira, quando você fica nervoso, a tendência é que você perca uma oportunidade. A amiga dela apareceu e acabou com tudo. Tamires, até que enfim eu te encontrei, piranha. Todo mundo te esperando na doceria. Tá todo mundo lá no Paraíba, fi. E você aí? Você tá com quem aí, Tamires? Sai da frente pra ver o menino. Ele é horroroso. Tamires, pelo amor de Deus, vamos embora agora. Vai dar um sinal, você vai querer ser vista com ele? Não, não vai. Vambora. Vamos embora. Pelo amor de Deus, pega aqui no meu braço, vambora. Meu Deus do céu, Tamires, olha o tamanho da cabeça do menino. E lá, se foi Tamires. Junto com a amiga dela, levando com ela não só a amiga, mas uma das maiores oportunidades da minha vida. E também um pedaço do meu coração. Vai dar o cu de vocês, cara. Pode ficar com uau, caralho. Vocês nem estavam lá. Vocês estão sentindo dor retroativa, é? Eu me lembro que eu fiquei muito chateado e fui pra minha sala. No caminho eu pensava, caralho, será que a Tamires queria ficar comigo? Acho que não. Se ela quisesse, ela tinha falado alguma coisa. Sentei na minha cadeira e pensei, Deus, se você existe mesmo que nem minha mãe fala com você direto, por favor, Deus, me manda um sinal. Professora, posso falar com o Thiago Big Big? Falei, carai, Deus, tá estudando aqui? Muito rápido. Como? Uma salva de palmas, Adriano Tosta, senhoras e senhores. Muito bonito pra caralho, elegante, não é não, Deus? Aí, minha plateia, vocês estão num clima mó da hora. Vocês me permitem sair um pouco do texto do show e fazer uma piada fora desse solo, mas deixando um pezinho no contexto? Nada como uma boa e velha piada sutil.
No começo do show eu falei sobre Fortaleza. Quem lembra fala eu. Como eu não vejo muito meu pai, minha mãe e minha família, às vezes o que eu faço? Eu compro passagens para que eles vão na cidade onde eu estou fazendo show para trombar eles. Então, como por exemplo, vou fazer um show em Fortaleza domingo, então eu compro passagem para meu pai e para minha mãe, para eles ir na quinta até domingo. Então eles ficam quinta, sexta, sábado, domingo brigando. E aí, nesse domingo, eles assistiram o show, e aí, quando assistiu a primeira sessão, ele foi lá pro camarim. Na hora da troca da luz, meu pai falou, nossa, aquele foi muito bonito. Eu falei, pai, o Adriano Tosta, ele tem 20 anos de teatro, sendo 20 anos como iluminador. O trabalho dele, agregado com o meu, traz mais profundidade ao contexto, e eu acho que proporciona uma experiência diferente para quem me assiste. Eu acho que o meu show fica mais rico por conta dos profissionais que trampam comigo, inclusive o Adriano. Quando eu tô falando isso pro meu pai, o Adriano entra no camarim. Eu fico feliz pra caralho e falo, Adriano, esse é meu pai. Pai, esse é o Adriano. Meu pai se levanta, olha para um profissional de 20 anos de teatro, estende a mão e diz, eita, então você é o cara do pisca-pisca? Meu pai é muito engraçado, não me deixe. Meu pai é bravo. Quando eu saio pelaquela porta, eu me deparo com uma garota que eu nunca tinha visto. Pelo menos, me parecia. Oi, moço, tudo bom? Eu sou o Thiago Big Big, você me chamou? Big Big? Não sei se você lembra de mim, mas eu sou a garota que chamou a Tamires esses dias. Meu nome é Thalita. Sou a melhor amiga da Tamires. Parece que o impossível aconteceu. Não sei qual foi a droga que você deu pra Tamires, mas a Tamires pediu para que eu viesse aqui falar por ela que ela quer ficar com você. Era a primeira vez, senhoras e senhores, que eu ia ficar com alguém que queria ficar comigo. Senhoras e senhores, pela primeira vez na vida, eu me senti bonito, meus irmãos. Minhas irmãs, eu me senti bonito, minhas irmãs. Eu até pensei, é assim a vida de quem tem uma cabeça normal? E então, o pequeno Big Big, assim que provou daquele frasco de confiança, bateu o pé no chão e pensou, a partir de agora, ninguém me coloca pra baixo nessa porra. O pequeno Big Big morre aqui e vai nascer o sujeito homem. Se ser sujeito homem é fazer o que tem que ser feito, então eu que faço o que tem que ser feito pro meu progresso. Vai começar pela minha postura. Olhei pra Thalita e falei, aí Thalita, na moral, logo a Tamires quer ficar comigo, mas aí, ela é mó gata. Thalita olha pra mim e fala, eu também não entendi não. Eu falei pra ela, ele é horroroso. Eu falei, Tamires, por que você vai ficar com cabeça de pica, Tamires? Minha avó viu ele de cima, aquela cabeça é doença, Tamires. Mas mesmo assim ela quer. Então você me promete uma coisa. Não é pra ficar com ela na frente dos humanos. Vamos pra um lugar que não tenha ninguém. Rua do Come Quieto. Assim que acabar a aula, você vai pra lá que eu vou levar a Tamires pra te encontrar. Thalita sai, e eu saio atrás de alguém que saiba onde é a Rua do Come Quieto. Depois de voltar da casa de Lucas Madeira... Aí, posso falar um bagulho pra vocês? Até hoje eu não sei porque o nome é Rua do Come Quieto. Eu achava que eu sabia, que nem vocês acharam agora. Só que eu nunca fui naquela rua e tinha alguém assim, ó. Nunca. Mas eu tinha um compromisso marcado. Então, assim que terminou a escola, o pequeno Big Big correu até a Rua do Come Quieto. Até cubanos é só na buceta.
E aí, Tamires, tudo bem? Ela falou, ai, Big, não vou responder mais não. Embaça muito. Big, só um minutinho. Thalita, pode me deixar aqui sozinha com ele, tá tudo bem. Thalita sai falando, faz isso com você não, Tamires, reage. Eu tava em choque. Eu tinha saído de 13 para 14 e ela já tava saindo de 15 para 16. Eu não sabia nada. Aí, minhas irmãs, quando eu falar com vocês me respondem. Minhas irmãs, já aconteceu de você ficar com alguém que não tava com a pegada que você queria e você me mostrar como é que faz, sim ou não? Sim! Foi exatamente o que aconteceu. Eu tava travado, em choque. Tamires, coloca o nariz na maçã do meu rosto. E eu sinto a respiração dela puxar. Soltou. Eu, criança, pensei. Me tragou. Eu sei o que é um trago. Minha mãe fuma cigarro, filho. Tava bem esperto, criança, não sabia de nada. Ela sai da minha maçã do rosto, vai até a quina do meu ouvido e sussurra. Filha da puta. Eu estava em choque. Eu, criança de tudo, pensando, caralho. A mina sabe quem é filha da puta pelo cheiro. Deve ser filha de polícia essa porra. Não me envolvo com essa gente, vou ficar só hoje e meter marcha. Tamires sai da quina do meu ouvido e começa a aplicar uns beijinhos no meu pescoço, tá ligado? Pô, uns beijos molhados do caralho. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu não tinha desbloqueado o pescoço, tá ligado, meus irmãos? Porra, dá mó vergonha do caralho falar que eu vou falar aqui agora. Só que ela tava dando vários beijos no meu pescoço, ao invés de sentir tesão, minha cabeça tava assim, ó. Ai, meu pescoço! Que coquinha no pescoço! Ai, que coquinha no pescoço! Ai, que coquinha no pescoço! Ai, que coquinha! Ela chega no meu outro ouvido e sussurra de novo. Filha da puta. E eu, nascido e criado no Tá Bom, já logo pensei, chegar minha mãe de novo, vai logo tomar uma cabeçada. Foda-se, vai tomar no cu falar do meu pessoal na casa do caralho, rapaz. Minha mãe sempre foi manicure e virou puta na boca dessa arrombada do caralho. Mas isso era a cabeça de criança que não sabe o que pensar. Eu achava que ela tava me agredindo verbalmente, mas não era. Era clima. Sim ou não, minhas irmãs? Sim. Tanto que... Quando ela falou, filha da puta, veio uma frase boa depois. Se liga. Filha da puta. Você tem um cheiro tão gostoso, Big Big. Cheguei no ouvido dela e falei, é tutti frutti. Ela tá tirando. Ué, mandei mal, pai. Bem demais. Sai! Bem demais. Ela curtiu, soltou um sorrisinho maroto. Aí, imagina que aqui a ponta do nariz dela é a ponta do meu dedo, certo, minhas irmãs? Ela saiu do meu ouvido e, ó, começou a fazer carinho rosto com rosto. Tá ligado aqueles carinho rosto com rosto? Sabe aqueles que o gato faz assim, sabe? Ela começou a passar. Então, imagina que o nariz dela, a pontinha do meu dedo, ela começou a contornar meu queixo. Eu até pensei, será que contorna a cabeça toda ou não? Vai demorar, né, filho? Minha mãe é da igreja, tem que passar Natal em casa. Ela passou o nariz no meu bigode, de forma que a boca dela triscava na minha, mas ela não me beijava, tá ligado, bandido? Vocês conseguiram entender o que eu falei ou não? Olha isso aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado ou não? Ela triscava, mas não beijava. Naquele momento eu falei, caralho, Lucas Madeira tá certo. Não preciso levar meu pau duro de casa.
Eu tava jogando o jogo. Aí ela passou o nariz com o nariz. Aí ela passou o nariz no meu olho. Eu nunca tive experiência, tá ligado? Mas quando o nariz tava no meu olho, eu falei, mano, que porra que tá acontecendo, mano? Quando ela subiu o nariz na minha testa, eu falei, é deficiente visual, não percebi. É cega, cega, cega. Se perdeu no GPS, eu tenho cabeça larga, se perdeu. Eu pensei isso, criança, eu pensei isso. Ela parou com o nariz na minha metade da testa. E ela desceu como cena de filme. Nariz com nariz. Molhou a boca dela e me deu um selinho molhado. Naquele momento eu falei, vou cacetar um beijo de língua que ela jamais vai esquecer. A informação a seguir é muito importante para todo mundo. Meus irmãos, é de conhecimento de geral aqui que se você tacar a boca com muita força na boca de alguém, o dente bate no dente da pessoa? Caralho, ninguém me avisa essa porra, Lucas! Caralho, no seu cursinho não tinha essa parte não, fi. Meu irmão, eu dei uma dentada no dente dela. Vocês já jogaram The King of Fighters 97 com o Terry? Power Cha! Já viu isso? Meu irmão, olha o barulho que fez dente com dente. Meu irmão fez uma cacetada, o barulho fez isso aqui, ó. Caralho, bateu, pum, seco. Meu irmão, eu tava pra beijar de língua. Eu olho pra mulher, ela tá assim, ó. Nossa, mas meu Deus. Calma, 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 nossa. Espera. Nossa, bati meu dente. Eita. Puta que pariu. Bati meu dente. Eu tava pra beijar a pessoa, olha a pergunta que ela me fez. Vê se afundou, olha isso. Vê se afundou meu dente. Nossa, que dor da porra, bati meu dente, calma. Vê se afundou. E eu não conseguia ver. Porque eu tava bebendo sangue da minha gengiva. Meu irmão, doeu muito. E aí eu comecei a ter ataque de riso, né? Porque como é que eu não dou risada com uma pessoa falando, nossa, bate meu dente, calma. Vê se afundou. Comecei a rir, a mulher olhou pra mim e falou, sua boca tá sangrando. Eu falei, sua boca também tá sangrando. Ela falou, é porque eu bati meu dente. Vê se afundou. Porra, que vergonha do caralho. A boca dela cheia de sangue, minha boca cheia de sangue, um cheiro de ferro. Aí a gente ficou abraçado até estancar. Quando estancou, São Paulo, pode comemorar. O beijo aconteceu, meus irmãos. Pega, filha da puta! Grande momento. Aí, vou fazer uma pergunta muito pessoal pra vocês, certo? Vocês já beijaram alguém tão bem de língua que parecia uma dança? Vocês já beijaram alguém tão bem de língua que parecia uma dança? Vocês já beijaram alguém tão bem de língua que não dava só pra sentir a textura da língua dela, mas o quão úmida tava a boca? Você já beijou alguém tão bem de língua que arrepiou o corpo? Você já beijou alguém tão bem de língua que parecia que o mundo não tinha mais áudio? Você já beijou alguém tão bem de língua que no meio do beijo você pensou, se beijando é assim, fudendo deve ser... Você já beijou alguém tão bem de língua que enquanto eu tô falando, você tá me olhando pensando assim, não, desse jeito que você tá falando assim. Eu tive a sorte de ser assim o meu primeiro beijo de língua com a pessoa que eu queria. Parecia uma dança. Quando a língua dela entrou na minha boca, parecia tanto uma dança que minha língua disse, Mademoiselle. Ela ia pra direita, eu acompanhava. Ela ia pra esquerda, a gente dançava. Tudo naquele beijo era coreografado. Até que o beijo termina. Tamires, por sua vez, abaixa o olhar enquanto esboça um comentário de elogio. Nossa, que beijo gostoso, pique-pique. Pensei, me elogiou, vou drobar.
Levantei o queixo da Tamires na maior postura e falei assim, aí Tamires, não, humilde. Se meu beijo é gostoso, sobe o que pra você que é uma delícia? Aí garota, na moral, que beijo é esse, hein? Tamires com as duas mãos no meu peito, com um olhar completamente apaixonado, olha pra mim e diz, aprendi com o Lucas Madeira. E eu nervoso falei, caralho, eu também! No dia seguinte, o impossível acontece. Big Big! Oxe. E aí, Tamires? Suave? Ela falou, Big, tô suave. Por que você não atravessa a rua e me dá um beijo de língua que nem você fez ontem? Falei, aí você me fode, né, Tamires? É horário de saída da escola, você quer beijo na frente dos humanos? Aí, plateia, vocês podem reagir do jeito que vocês quiserem. Mas eu não esperava que ela ia olhar pra mim e falar, se eu quero beijo agora, claro. Afinal, é o que eu espero do meu namorado. Meus irmãos, eu não sabia como eu fazia pra atravessar a rua. A única coisa que passava na minha cabeça é, eu sou seu namorado! Eu tô namorando! Ela que me falou! Nossa, aí, nas escolas públicas de vocês, quando acontecia alguma coisa, tipo um beijo, alguém caía, ou aconteceu uma notícia muito boa ou muito ruim, vocês também davam aqueles gritos coletivos? Quando era uma burrice, todo mundo... E quando era da hora, todo mundo... Aê! Vamos fazer esse grito? Imagina, eu e a Tamires fomos se beijar, todo mundo, vai! Aê! Mano, os moleques da escola passando e falando... Ó, Big Big! As amigas dela, faz isso com você não, Tamires. A cabeça dele é doença. Tamires foi me beijando, 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 me beijando. Até que o beijo na frente de todo mundo termina. Quando o beijo termina, eu percebo que o meu irmão Lucas estava falando a parada certa. Eu tinha que estar calmo. E eu estava calmo. Tanto que no meio do beijo, minha perna não estava tremendo. Meu coração estava da hora. Meu pau estava duro. Naquele dia eu descobri que não é o que, não é quando, não é onde, é quem. E essa é a melhor parte que tem. Estava confortável. Até que ela chega no meu ouvido e diz... Namorado. Filho da puta. Fui na orelha dela e falei... Eu tava morrendo de alegria. E a Tamires saiu correndo. Como se fosse o Dementador. Naquele momento não dava nem pra saber se eu tava nervoso. Sabe por quê? Porque todos os moleques que eram meu amigo na escola começou a me rodear, pulando, gritando. Big Big! Ninguém esperava! Que coisa linda. Meu Deus do céu, tava ficando com a pessoa que eu queria. Quando tudo se acalmou, eu resolvi ir pra casa. E no caminho de casa, alguém me deu um tranco forte no braço. Acompanha. Tira a mão, caralho. Vai, louco, o que você quer? Vai ficar olhando pra mim dando risadinha, vai? Qual que é a fita? Fala logo. Você vai ficar olhando pra mim dando risada e vai falar nada não, é? O que você quer? Quem diria?
A mina deixou de ficar comigo pra ficar com você. Aí, Big, vou te fazer uma pergunta, você vai olhar na bolinha do olho do teu pai e você me responder. Big. Há 2 semanas atrás eu perguntei se a Tamires queria ficar comigo. Sabe o que ela me respondeu? Pra quê? 2 semanas depois ela tá namorando com você e minha pergunta é: Big, você tá ameaçando a Tamires? Eu falei: ô Tigas, vai dar o olho do teu cu, rapaz. Você acha que eu preciso ameaçar alguém pra ficar comigo? Você é feio no crânio. Como que ela tá ficando com você, sendo que você é 4 vezes mais feio que eu? Aí, Big, 2 bagulho. Primeiramente, assim que você terminar, eu vou voltar a dar ideia nela, porque eu já tava antes. Nem é pra levar pro coração, hein, fi. E segunda coisa mais importante. Aí, Big, você é louco? Ninguém te avisou, não? A mãe dela passa esse horário aqui depois da escola pra voltar do trampo, fi. E você tá beijando ela na frente da escola, você vai se fuder, hein? Para com essa porra, hein? E parabéns pela cabeça. Claramente a Tamires tem tesão em pote. 2 semanas depois, eu ignoro o que o Tigas tinha me dado de conselho. E o pior, descubro que ele estava certo na prática. Bonito, hein, Tamires? Falei: Tamires, bonito não sou eu. Não é sua mãe que tá aí não, né? Tamires falou: Deus não faria isso com a gente. Falei: o demônio é tão traiçoeiro, Tamires. Minhas irmãs e meus irmãos. Tamires estava me beijando aqui, ó. Quando ela virou para ver se era a mãe dela já estava voltando com o tapa que ela tinha puxado. Olha isso. Tudo aconteceu em câmera lenta. Quando o tapa estava vindo, eu até pensei: será que essa mãe tem noção do estrago que vai fazer na adolescência dessa menina? Será que a violência é o melhor caminho? Mas da onde a gente vem, ninguém tem tempo para pensar nisso. Eu vi tudo acontecendo em slow motion. O tapa vindo, Tamires abaixando e eu ficando. A única coisa que eu ouvi era: eu te avisei, Big. Essa é pra quem tem referência. Aí, Big, tem que parar de arrumar essas confusão, hein? Ai, gente, eu vou chorar. Vocês lembram? Oh, meu Deus. Quem sabe, sabe. O tapa não pega. Tamires bate no chão, sai correndo. A mãe dela começa a falar uns palavrões em sequência que eu nunca tinha ouvido em sequência. Tamires, sua vaca, vagabunda, buceta torta. Desgraçada, rampeira, requenguela, putífera. Eu tava em choque. Eu era criança de tudo, a única coisa que eu pensava era: meu Deus do céu, buceta torta? Será que tem que ter um pau em L pra transar com a Tamires? Quando eu pensei em ir embora, a mãe dela olhou pra mim e falou: e você fica aí? Eu falei: senhora, eu nem consigo sair daqui, senhora. Eu tô enraizado pensando em chamar meu pessoal pra morar pra cá. Ela olhou pra mim e falou: você é Thiago Big? Eu falei: sou Lucas Madeira. Ela para o olho no meu pé, sobe até meu rosto. Quando nossos olhos se encontram, ela diz: aham. Sabe como é que eu sei que você é Thiago Big?
Aí, plateia, se você pensou cabeça, por que você não vai dar o olho do teu cu? Tomar no cu, rapaz. Vocês acham que não dá pra escutar o pensamento de vocês daqui do palco, não é? Tem uma foto sua no caderno da minha filha, escrito Thiago e Tamires pra sempre. Consegui nem responder. Mas a única coisa que eu pensei feliz pra caralho foi: tá escrita! Ele escreveu meu nome! Daqui 5 minutos eu vou entrar na minha casa e eu vou conversar com a Tamires sobre o que aconteceu. No final do dia, no começo da noite, quero que você apareça lá em casa, que é o horário que meu marido volta do trabalho. Eu, você, meu marido, minha irmã e a Tamires vamos ter uma conversa séria enquanto a gente toma um cafezinho. Parece lá em casa, Big Big. O café vai estar quente te esperando. Satanás saiu. E eu, criança de tudo, tava em choque pensando: caralho, não tomo café. Como é que eu faço agora? Aproveitei pra juntar os cacos do meu cu que tinha caído. Também gosto muito dessa piada. Voltei pra casa com o pensamento: vou pegar minha bike, no final do dia eu vou lá na casa da Tamires. Quem aqui na infância teve uma bicicleta, fala eu? Maioria. Quem comprou minha bike foi minha mãe. Ela juntou os dinheiros da unha que ela fazia na rua, comprou a bike. Só que quem recebeu na minha casa a bicicleta quando entregaram foi meu pai. Os moleques da minha rua achou que foi meu pai que tinha comprado. Deu uma briga em casa, presta atenção. Aê, pai, pode falar logo, os moleques falaram que te viu. Você comprou a bike pra mim? Sai minha mãe: quem disse que foi teu pai? Quem disse que foi o teu pai? Quem disse que foi teu pai? Quem disse, Thiago, olha pra mim, quem disse que foi o teu pai? Meu pai escutou ela falando o nome dele e falou: tá falando meu nome aí, ô desgraçada? Minha mãe olhou lá pra casa e falou: tô falando sim, ô filha da puta. Você não vai tomar no seu cu. Aí meu pai: vai se fuder primeiro. Até então, pra mim, normal, foi assim que eu fui tratado, a vida toda. A bicicleta tava apavorada. No primeiro vai tomar no cu com uma corrente, juro pra vocês. O que eu tô tentando falar pra vocês é que a minha infância foi conturbada porque meu pai e minha mãe brigavam muito, meu irmão. Quem aqui tinha pai e mãe que brigou muito na adolescência? Fala, eu. Quer saber qual era o clima de separação da minha casa? Dos 12 anos pra frente, todos os móveis que os meus pais conseguiram comprar tinham nome atrás de quem comprou. Eu nunca entendi essa porra. Ele já falava assim, ó, já anota aí o que é seu, porque já que a gente vai separar, leva essas bosta embora. Todos os dias a conversa era de separação, todos os dias. Vamos separar. Aí minha mãe, vamos? Então vamos. Amanhã a gente vai acordar, vamos no cartório e vamos separar. Dava no outro dia, a pergunta era, quer pão? Nunca vi isso. Fingiu que nada aconteceu, meu irmão. Vocês têm noção que todos os móveis tinham o nome de quem comprou? Olha isso, gente. Todos os móveis. Vira o micro-ondas, tá lá, Nice. Vira a cadeira, tá escrito Ademir. Teve um dia que eu cheguei depois da escola na minha casa, tinham pichado no muro Carlos Adão. Falei, vender a casa? Só tem isso, porra, vai vender? Só que o importante era a bike. Peguei minha bike e fui pra casa da Tamires. Tamires! Olha como é que ela abre a porta. Tchum. Que bom que você veio, você é doido mesmo, né? Entrei. Guardei minha bike, primeira pessoa que eu dou de cara, a tia dela. Ela falou, oi? Falei, oi. Ela falou, você que é Thiago? Falei, sou. Seu namorado, Tamires? É. A tia dela olha pra mim e faz isso aqui, ó. Nossa! Ele é diferente, né, Tamir? Eu falei, diferente como, tia? Ela falou, você é feinho. Eu não sei se era o certo. Mas na minha primeira impressão, eu senti que a mãe dela não tinha gostado de mim. Aí depois eu senti que a tia dela não tinha gostado de mim.
A real é que eu achei também que aquela garota amiga dela não tinha gostado de mim. Na verdade, a única pessoa que eu achava realmente que gostava de mim era a Tamires. E realmente eu sempre achei que a Tamires gostava de mim. Né, Tamires? Uma salva de palmas para a Tamires que veio assistir o show, senhoras e senhores. Só a Tamires. Que o resto da família dela me dava a impressão que não gostava muito, tá ligado? Só pra vocês terem noção. A família dela é inteira corintiana. E eu sou de Deus. Naquela época era muito difícil ser palmeirense, porque era a época que a gente tava no jejum do caralho. E aí quem era os times que ganhava título? São Paulo, Corinthians e Santos. Tava tendo uma final. Santos e Corinthians. Naquela época, o atacante do Santos era o Robinho. Então ele pedalava muito em cima, passava o pé em cima da bola. Hoje é a rola na cara dos outros. E... quem falou isso no meu microfone, gente? E naquele dia, eu tava assistindo o jogo e, tipo, tava uns 12 corintianos na casa dela, tá ligado? E eu tava assistindo o jogo, eu palmeirense, tava quietinho na minha. Aí o Robinho foi e pedalou pra caralho pra cima do Rogério. Pênalti a favor do Santos em cima do Corinthians. Eu sou palmeirense, tudo que é contra o Corinthians eu amo. Então, quando saiu o pênalti, eu não sei o que me deu. Numa casa de 12 corintianos, eu, o único palmeirense, resolvi rir alto. Pênalti pro Santos, eu. Meu irmão, naquele dia eu percebi que o pai dela também não gostava de mim. Moleque, o pai dela ficou furioso. Ele me chamou de um nome que eu não esqueço até hoje, meus irmãos. Eu dei risada, ele levantou puto pra caralho, né, mano? E falou assim pra mim: tá achando engraçado aí, abobrão do caralho? Vocês acharam engraçado, é? O maluco me chamou de abobrão, meus irmãos. Abobrão, abobrão. Abobrão do caralho ainda. Meus irmãos, pelo amor de Deus, uma abóbora já é desse tamanho. Um abobrão é pra ferir a criança brasileira. Até hoje, da Halloween, eu fico em casa. Mas o grande ponto é que hoje eu consigo realmente admirar tudo aquilo que a Tamires, na época que a gente se relacionou, fazia por mim. Todos os amigos dela falavam coisas estranhas de mim pelo fato de eu ser muito infantil realmente e pelo fato de eu ser mais novo que ela. Só que ela me protegia. A família dela ficava fazendo piada, só que ela retrucava. Ela sempre foi a mais da hora do planeta comigo. No primeiro mês, ela sempre me defendeu. No segundo mês, eu percebi que ela estava chateada, mas mesmo assim ela estava do meu lado. Eu realmente não ajudava. Eu era muito infantil. Mas eu não sabia o que eu estava sendo. O primeiro mês foi da hora. No segundo mês, foi da hora. Mas no terceiro mês, parecia que a Tamires estava um pouco desanimada, tá ligado? Justo. Depois de tanto me defender, ela resolveu pensar um pouco nela. E pela primeira vez na vida, o pequeno Big Big escutou a frase: Ti, a gente precisa conversar. Tiago, eu andei pensando e eu preciso pensar em mim primeiro. Tiago, eu quero terminar. Falei, comigo? Olha o quanto de criança que eu era, comigo? Ela falou, né, tia, eu não me relaciono com você. Eu falei, caralho, Tamires, mas o que aconteceu que você vai terminar comigo? Aí, Tamires, é por causa da tua família, né? Ela falou, Tiago, para de ficar falando que tudo que eu faço é por causa da minha família. Agora não é. Eu falei, não é, Tamires. Pelo amor de Deus, Tamires. Até hoje seu pai fala pra gente namorar no quintal porque minha cabeça não passa na porta. Ô, Tamires, pelo amor de Deus, mano. Isso daí nem engraçado é, pô. Ninguém ri disso. Viu, Tamires? Até hoje. Ela falou, não, tia, não é minha família. Eu falei, se não é sua família, então me fala o que é. Ela falou, Tiago, mas eu não quero te chatear. Eu falei, aí, Tamires, você me traiu? Ela falou, jamais. Só não quero falar, tia, é coisa minha. Eu falei, Tamires, mas não é justo.
Você tem que falar para mim, se você está terminando, está indo embora, qual que é o motivo? Ela falou, Ti, você é muito infantil para mim. Falei, não acredito nisso, não. Falei, aí, Tamires, posso te falar um bagulho? Infantil é a cabeça do meu pau. Como é que do nada eu sou infantil agora, Tamires? Como é que eu sou infantil sendo que a gente nunca discutiu? Ela falou, mas também nunca conversou. Ô, Thiago, pelo amor de Deus, tem 3 meses que eu tô com você, toda vez que eu tento ter uma conversa séria com você, não evolui. Por quê? Porque ou você corta com piada, ou você acha que eu vou brigar com você que nem a sua mãe faz com seu pai e seu pai faz com a sua mãe. Sabe a guerra que tem na tua casa, Ti? Eu não participo. Não traga ela para nós. Poxa, Ti, todo mundo na escola fica falando as coisas de você. Aí eu falo para você mudar, você não muda. Você acha que é legal todo mundo ficar falando que eu sou mais velha que você é muito infantil para mim? Poxa, Thiago, nem todo mundo que está rindo, olhando para você, está rindo com você. Pô, Ti, tem gente que está rindo de você de um jeito maldoso. E eu não quero ficar escutando as pessoas falar da pessoa que eu amo, entendeu? Não é justo também eu estar passando por isso. Olha, talvez eles sejam certos. Eu tô com 15, você tá com 14, você vai encontrar alguém da tua idade. Eu falei, Tamires, é 1 ano só de diferença. Uma temporada de Pokémon que eu pegar certo, já encostei. Ela falou, Thiago, é sobre isso que eu falo. Quem é que cita Pokémon em término, Thiago? Eu falei, desculpa, eu tô nervoso. Ela falou, não, você não tem que pedir desculpa por você estar sendo você. Eu só estou sendo claro e deixando claro que eu estou sendo eu. Thiago, esse negócio de fazer os outros dar risada é um dom que você tem. Mas não sei se é todo mundo que merece. Então, Thiago, não desiste dessas coisas. Mas eu prefiro seguir, tá? Eu já tomei minha decisão. Eu espero que fique tudo bem. Sei lá, tô meio esquisito. Eu queria ficar sozinha. Você pode ir pra sua casa? Posso? Aí, Tamires, posso te falar uma coisa? Até hoje você foi a que me tratou melhor. Puta do caralho. Sacanagem, Tamires. Tamires, você sabe que eu te amo, é brincadeira, tá? A real é que a comédia, ela traz a verdade, sem hipocrisia. Todas as vezes que alguém te frustra, você xinga a pessoa, por mais que você não acredite que aquele xingamento caiba pra ela, sim ou não? Sim. Então eu realmente saí de lá xingando a Tamires de tudo quanto é nome. Mas era da boca pra fora. Peguei minha bike e fui pra casa. Parei minha bike em frente de casa e comecei a segurar o choro. Eu não vou chorar, tá ligado? Porque eu sou homem de verdade, tio, e sujeito homem não chora, não. Se bem que o Racionais já falou que pode chorar. Aí, meus irmãos, aí, minhas irmãs. Já reparou que sempre que você tá segurando o choro, tua mãe pergunta como é que você tá e você abre o berreiro? Que diabo que a nossa mãe tem que ela acessa nossos sentimentos? Será que é coisa de cu nosso que ela lavou ou não? Depois de 1000 cu, ganha um green card. Caralho, não é possível. Eu não ia chorar, meus irmãos. Eu não ia chorar. Eu não ia chorar. Eu não ia chorar. Minha mãe sentou do meu lado, eu tava na frente de casa olhando a bike em pezinho. Minha mãe sentou do meu lado e falou, filho, tá tudo bem? Eu falei, mãe! A Tabiri terminou comigo, a Tabiri terminou comigo, a Tabiri terminou comigo, a Tabiri terminou comigo, mãe! A Tabiri terminou comigo, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Ela falou, Thiago, para de fazer esse barulho, que coisa feia que aconteceu. Eu falei, a Tabiri terminou comigo, mãe! Ela falou, Thiago, para! Os cachorros da rua, tudo latindo.
Moleque feio da porra chorando. Que isso? O que aconteceu? A Tabiri terminou comigo. Aí agora, mãe, eu tô sentindo um aperto aqui no meu peitão. Oh, meu filho, vem cá. Encosta aqui, Thiago. Oh, meu Deus. Thiago, olha aqui pra mim. Chama-se a dor do amor. Todo mundo passa por isso. Não é o que você sente, e sim como você reage. Você vai aprender muita coisa passando por isso, filho. Mas se acalma. Agora que você tá melhor, conta pra mãe, o que aconteceu? Falei, mãe, eu tava de boa, eu fui lá na casa da Tabita. Ela falou que precisava conversar um negócio comigo. Nunca precisa conversar nada comigo. Aí agora ela precisou conversar coisa comigo, agora terminou comigo, mãe. A Tabiri terminou comigo, mãe. A Tabiri terminou comigo, acabou com o meu coração, mãe. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Me mata logo, me mata logo. Me esfaqueia, Jeová, por favor, não quero passar por isso, por favor. Por favor, meu Deus, por favor, mãe. Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe, acho que eu tô com catarro. Ela falou, Thiago, cala a boca. Tudo bem, Thiago, ela terminou com você, e daí, cara? Isso acontece. E daí o quê, mãe? Eu achei que quando você amava alguém de verdade, a pessoa amava você também, você ficava com ela, independente dos defeitos, e vivia feliz que nem você e o pai. Me mata logo, Jeová! Ô, mãe. Esse negócio de final feliz nunca existiu, né? Não. Ai, Thiago, vamos lá. As pessoas fantasiam finais felizes, filho, porque a única certeza da vida é triste. Se você não pensar em uma outra opção, você vai viver uma vida muito dura. Mas, Thiago, me explica uma coisa. Como os relacionamentos vão ser para sempre, sendo que as próprias pessoas não são? Sabe o que fica para sempre? A história do amor vivido. Mas tudo tem começo, meio e fim, filho, que nem um livro. E o que a gente aprende quando a gente lê um livro, Thiago? Eu nunca li um livro. A Tabiri termina comigo e minha mãe quer que eu leia livro, meu Deus do céu. Eu não vou ler livro, meu Deus, eu não vou ler. Eu não vou ler, eu não vou ler livro, eu não vou ler livro. Eu só gosto de livro que tem imagem. Se tiver imagem, eu quero. Gosto de livro que tem imagem. Mãe, olha pra mim, mãe. Olha pra mim, mãe. Olha pra mim, mãe. Não fala, mãe. Não fala, mãe. Não fala. Você tá falando. Não fala, mãe. Quando a senhora pede pra eu calar a boca, eu calo. Quando eu falo pra você ficar quieto, a senhora não fica. Eu tô sentindo dor, mãe. Thiago, primeiro de tudo, tira a mão da minha cara. Eu não tenho que colocar minha mão na tua. Segundo, Thiago, presta atenção. Quando a gente lê um livro e a história é boa, a gente conta pra alguém porque vira memória. Quando a gente lê um livro e a história é ruim, a gente aprende sobre desistir de algo. Quando as coisas é boa, você guarda. Quando as coisas é ruim, você aprende. Lembre-se do que há de melhor do que você viveu com a Tamires. Do que for ruim, você aprende alguma coisa, Thiago. E posso te falar uma coisa, Ti? Agora que ela terminou com você, para pra pensar. Muito melhor para ela. Tiago, claramente você não está preparado. Eu sou sua mãe, eu falo. Agora me diz,
que ela terminou com você? Eu falei, mãe, ela falou que eu sou muito infantil pra ela. E o que você respondeu? Não falei nada não, ela ficou falando lá e eu deixei ela falando. Ela falou, Tiago, você sempre fala alguma coisa? Olha pra quê? Ó, Tiago, olha pra mãe. Ó, olha pra mãe. Você não fez nenhuma piadinha? Eu falei que era a cabeça do meu pau. Ô mãe, por que eu fiz isso? Ela falou, porque você é bobo, Tiago. E quando você for um adulto que paga suas contas, você vai entender que você pode ser bobo, porque você já é um adulto. Agora, quando você é bobo, adolescente, as pessoas acham que isso é meio imaturo, por isso que elas vão ou te zoar ou se afastar, entendeu? Olha, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não entenda agora o que eu vou te explicar. Mas sabia que até para você, se você, existe um preço que se paga? Talvez esse seja o seu. Mas você não está sozinho. Olha para mim. Vou te falar a frase que eu sempre digo. Filho, na dúvida, pergunta para a mãe que a mãe te ajuda. Tá bom? Aí, mãe, um dia eu vou ser mãe que nem você. Ela falou, cala a boca, moleque, você vai ser pai. Falei, não, que nem o meu. Aí, posso te falar um negócio? Aí, mãe, posso te falar um negócio? O que você acha que eu tinha que fazer pra deixar de ser infantil, hein? Minha mãe olha pra mim, olha pra bicicleta e diz, vamos tirar as rodinhas. Óbvio que com 14 anos de idade eu não tinha uma bicicleta de rodinha. Mas fazer vocês imaginar eu nessa situação se aproxima do quão infantil realmente eu era e o quão fez certo a Tamires em terminar comigo. Corta a cena. Ano de 2020. Pandemia. Comecei a fazer um bagulho chamado terapia. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria tirar o ódio que eu tinha do meu pai e perdoar ele. E segundo, porque eu tenho dinheiro pra pagar. Bagulho caro do caralho. Eu achava que era R$50 a terapia. Sabe como é que eu descobri que era caro? A mulher, era pandemia, então a mulher ficava na casa dela e eu na minha casa. E a atendente dela falou comigo. Ela até me mandou um áudio falando assim, meu, desculpa te perguntar, mas é o Thiago Ventura? Eu falei, oi moça, tudo bem? Sou eu mesmo. Boa pandemia pra nós. Aí ela falou, meu, sou super sua fã. Olha, eu tô te passando o e-mail do Pix e o valor, tá bom? Aí ela passou só o e-mail. Eu falei, moça, só mandou um e-mail, quanto que é? E ela mandou um gif meu falando assim, ó. Fala 300, fala 300. Nossa, eu achei de uma ignorância, uma falta de ética desgraçada. Eu não sei por que eu passo por isso. Pra que isso, Edson? Que isso? R$300 uma consulta. Sabe o que eu achava que era psicologia e terapia? Sabe o que eu achava que era? Uma fofoqueira roubando dinheiro dos outros. Só no Taboão da Serra, nunca ninguém me explicou algo sobre psicologia, eu sempre achei isso. Porra de dar dinheiro pra essa mulher, o caralho, se for pra contar alguém que fale mal de mim, eu conto pra minha mãe. Começou a terapia, eu tava bem arisco. Mulher ligou lá, chamada de vídeo, a mulher da casa dela ou da minha casa. Ela falou, olá, Thiago, tudo bem? Falei, tudo bem, e você? Ela falou, tô bem. Primeira pergunta que ela faz, Thiago, por que você tá aqui? Falei, pandemia, senão eu tava aí. Ah, R$300? Ela tem que me provar que ela merece. Primeira reação dela depois dessa resposta, ela olha pra cima e fala, vai ser difícil. Aí eu falei, ô moça, desculpa começar assim, é por causa que eu nunca fiz esse bagulho de psicologia, tá ligado? E parece que você tá roubando meu dinheiro.
Ela falou, você já pagou? Eu falei, já. Ela falou, então já roubei. Naquele momento ela ganhou minha confiança. Ela falou, Thiago, por que você tá aqui? Eu falei, olha, moça. Na época da minha infância, meu pai bebia muito, tá ligado? E aí ele chegava em casa e ele falava uns bagulho que eu não quero repetir. Mas é uns bagulho que um pai não devia falar pra um filho e muito menos um marido falar pra esposa, tá ligado? Colocava a gente pra baixo, humilhava a gente como pessoa. E por conta disso eu coloquei uma barreira, tá ligado? E cimentei muito bem a minha intimidade com ele a ponto de só cumprimentar, poder falar que amo, mas a gente não conversa. A gente se cumprimenta, convive, mas não tem conversa nenhuma. E eu sei que essa conversa não flui porque eu não perdoei meu pai. Conversando com os moleques do stand-up, eles me indicaram psicologia porque trata dessa parte que eu não consigo. E é por isso que eu tô aqui pagando R$300. Ela falou, ótimo, o primeiro passo para poder perdoar é estar disposto a isso. Então, Thiago, vamos fazer o seguinte. Quero que você volte para sua infância e você me conte histórias de dor, constrangimento e vergonha que não envolvam o teu pai. Se eu descobrir como a criança do Thiago absorvia a dor, eu vou conseguir tratar o adulto do Thiago. No começo, eu achei que isso era uma grande baboseira e que ela queria só roubar meu dinheiro. Não era. Todas as histórias que eu contei pra vocês aqui no Pequeno Big Big no Sujeito Homem, nunca foi eu contando pra vocês, meus irmãos. Era eu contando pra ela. Só que sem piada, porque ela não pagou. Ah, vai tomar no cu, quer cobrar R$300 e ainda quer escutar as piadas de graça? Oxe, quer o cu ainda quer raspado, fia? Sai fora, mete o louco não. Oxe, camba. Thiago, mas peraí, não tô entendendo mais nada do seu show. Tô aqui na plateia e eu tava escutando histórias da sua infância, agora você tá falando de terapia no ano de 2020. Como que essa parte se une com essa? Agora. Ela falou, peraí. Então você tá me dizendo que a Tamires terminou com você alegando que ela precisava pensar nela primeiro? Falei, exatamente. Ela falou, Thiago, é exatamente isso que você tem que fazer com seu pai. Falei, terminar com meu pai? Ela falou, claro que não. Ai, que menino esquisito. Você tem que ser mais Tamires com seu pai. Eu falei, o quê? Uma pau no cu? Ela falou, primeiro que a Tamires não é pau no cu por ter falado a realidade na sua cara. Eu acho que é só você que não consegue lidar com o seu ego. Thiago, quando eu falo isso e você me responde isso, eu tô conversando com o Thiago adulto ou tô conversando com o Thiago criança? Falei, é quando você me pegou, eu tô falando com o Thiago adulto, eu tô falando com o Thiago criança. Não, se fuder, cara. Já tô pagando 300, você quer me humilhar ainda? Ela falou, não, só tô tentando fazer você entender por uma outra forma. Falei, ai, moça, eu sei, eu tô brincando. Só que eu não entendi, o que eu tenho que fazer com meu pai? Ela falou, Thiago, você tem que fazer o que a Tamires fez contigo. Pensar em você primeiro. Você tem que ser um pouco mais egoísta. Falei, ai, moça, na moral, se eu for pensar só em mim, eu nem converso com meu pai. Ela falou, Thiago, você não entendeu. Esse aqui é o seu pai, esse aqui é você. Quem errou? Teu pai. Quem é que tá indo atrás? Você. Quem é o filho que está precisando perdoar alguém e dizer, é você. Como que isso vai ser menor que isso? Quando você vai atrás dele, você devia ficar feliz porque você tentou ir atrás dele e não triste porque ele não falou contigo. Quando ele não te responde, é ele falando mais sobre ele do que sobre você. Você consegue me entender? Falei, não. Thiago, imagina o seguinte. Você anda bastante de avião, não anda? Falei, ando. Vamos lá. Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. Por que a tripulação pede para que coloque primeiro em você, Thiago, e depois na criança? Responde. Falei, porque eu não conheço a criança. O avião já tá caindo, vou dar no gogó, já vai morrer desmaiada. Essa vagabunda que tá sozinha, tá, cadê o pai? Ela falou, Thiago, que horror, como é que você pensa essas coisas? A tripulação pede para colocar primeiro em você e depois na criança, Thiago, porque se você não se salva, você não salva a criança. Se você não está bem, como é que você ajuda alguém? Pelo balançar positivo da tua cabeça, parece que você já entendeu, Thiago. No começo da nossa
da nossa terapia, Thiago, você disse que a melhor parte do teu dia era quando você estava fazendo stand-up. E a melhor parte do meu é quando eu estou fazendo terapia. Quando eu estou trabalhando com psicologia. Então, posso te pedir um favor? Eu falei, pede. Ela falou, para de fazer gracinha no meio da minha consulta. Isso é um gatilho bem infantil da tua parte. Eu falei, infantil é a cabeça... Eu não vou nem falar nada. Pra não descontar na pessoa errada, tá ligado, meu irmão? Ela falou, agora tá bom. Depois da Tamires, o que aconteceu na tua vida? Falei, comecei a conversar de sexo com os meus amigos mais velhos. Foi um dos melhores, piores momentos da minha vida. Se teve um dia que eu senti vergonha, dor e constrangimento, foi aquele dia. Beto é um amigo meu da minha rua que ele não tem nenhum tipo de pudor pra falar de sexo. Se hoje você me olha no Instagram e você acha que eu falo muito de sexo, saiba que eu tenho uma sequência de amigos que conversaram de sexo comigo, eu posso citar o nome de cada um. Beto, Fábio, Joe, Jorge, Fabrício, Dente, Felipe, Thiago Cocô, Diogo e um montão de gente. Os moleques tudo mais velho que eu. Teve um dia que o Beto olhou pra mim e falou assim, aí, Thiaguinho, tá quantos anos? Falei, 14. Ele falou, aí, negão, posso te fazer uma pergunta? Falei, claro. Já comeu um bucetão, já? Mano, na moral, os moleques da minha rua tá aqui. É mentira, meus irmãos? Aí, os moleques tudo tá falando, pô. Ele falava desse jeito, já comeu um bucetão, já? Meu irmão, nunca tinha visto uma buceta, ele já tava falando de uma que evoluiu. Eu tava em estado de choque, meus irmãos. Aí eu falei, não, Beto, nunca transei, não. Ele falou, como é que beija a boca de uma mulher? Eu falei, língua leve e relaxada. Ele falou, olha! Se a mulher te apertar no meio do beijo, eu falei, pega a cintura e roça o pau. Os moleques falaram, você fez o curso do Lucas Madeira? Naquele dia, os moleques me explicou vários bagulho que eu devia ter de atitude com as minas. O jeito de tocar na mina, o jeito de conversar, a importância de dar uma atenção. Eles falaram que tem como pegar no cabelo de um jeito que dá tesão nela. Eles falaram que tem um jeito de pegar no pescoço que não mata. Tinha uns bagulho que eles falavam que eu não acreditava, não. Tá ligado? Meu amigo Joel teve um dia que falou, Thiaguinho, quando você for chupar o peito, chupa os dois pra um não ficar torto. Falei, não, isso aí não. Isso aí não é possível. Não é possível. Que tem um peito tão mimado que ele viu que chupou só um e falou, também eu vou virar pra lá. Por longos e longos minutos, os moleques conversaram comigo de sexo. Até então tava normal. Até que Beto olha pra mim e fala assim, sabe o jeito que você beija a boca dela, Thiaguinho? É o mesmo jeito que você vai fazer quando você for chupar ela. Thiaguinho olha pra mim. Sexualmente falando, ser sujeito homem é fazer o que tem que ser feito pra essa mulher gozar. Porque uma mulher só dá 2 vezes pra um homem se esse homem faz ela gozar, Thiaguinho. E você sabe o que faz uma mulher gozar, Thiaguinho? Falei, Beto, eu não faço ideia. Beto olha pra mim, um moleque, criança, meu irmão. Criança de tudo e diz, Thiaguinho, você tem que chupar o cu dela. Eu era tão criança, meus irmãos, que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, com a minha boca? Por 1 hora, os moleques da minha rua me explicou a importância de chupar xandanga e boga. No primeiro momento que eu tive pra sair da conversa, eu saí. Eu lembro que eu tava em choque, meus irmãos. A única coisa que eu pensava era, mas meu Deus do céu, as pessoas não cagam pelo cu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, as pessoas cagam. Como é que eu vou chupar um lugar que sai toroço? Tem gente que caga troço, mas troço grosso é toroço. Como é que eu vou chupar um lugar? Tem gente que mija pelo cu, meu Deus do céu. Tem gente que caga chocobol. Já viu que tem gente que caga cocô cabrito? Como é que eu vou chupar o cu de uma pessoa que eu não conheço, meu Deus do céu? Eu não chuparia o meu cu se eu pudesse.
Será que mulher gosta de chupada no cu? Foi aí que eu lembrei de uma frase da minha mãe que dizia: filho, na dúvida. Pergunta pra mãe que a mãe te ajuda. Chego eu com 14 anos, entro na casa de uma mulher da congregação e na direta pergunto: mãe, já chuparam o cu da senhora já? Minha mãe em choque falou: Thiago, você falou muito rápido, eu não entendi o que você falou. Eu falei: cozinho, já chuparam o seu? Aí ela falou: Thiago, eu não vou falar disso com meu filho. Eu falei: já chuparam o cu da senhora? Meu Deus do céu! Uma mulher da igreja andando de cu molhadinho. A senhora fala na igreja que a senhora tem as pregas umedecidas. Meu Deus do céu, mãe, que nojo, que vergonha. Como que a senhora deixa o velho bêbado do meu pai chupar o cu da senhora? Minha mãe ri e fala: quem disse que foi teu pai? "20 anos depois. A história que eu comecei a contar, eu tinha 14 anos de idade e hoje eu tenho 34. E depois de 7 terapias, R$7.300, é com muito orgulho que eu digo: eu e o meu pai tá conversando pra caralho, meus irmãos. Chave. Que da hora, obrigado. R$2.100. Ai, meu Deus. Por que eu quero finalizar esse show falando sobre a sessão de terapia que me desbloqueou a voltar a falar com meu pai? Porque 2 motivos. Primeiro, se servir de exemplo, pegue. Segundo, você está economizando. Das 7, teve uma que fez toda a diferença. Falei: moço, posso te fazer uma pergunta? Por que quando meu pai tá no bar com os amigos dele, enchendo o cu de cana, tomando várias quelota, por que meu pai me trata como se eu fosse a melhor pessoa do mundo e quando ele chega em casa ele é um cara completamente reconhecível? A resposta dela mudou tudo na minha vida. Ela falou: Thiago, presta atenção no que eu vou te falar. Seu pai não é só seu pai. Falei: moça, se você falar que ele é pai do Afonso, assim vai acabar pra mim. Vai ser o maior plot twist da história da comédia stand-up nacional. E ela me explicou: seu pai, ele não é só seu pai, ele é também seu pai. Só que seu pai, Thiago, ele pode ser filho de alguém, irmão de alguém, amigo de alguém e principalmente alguém. Só que você só vê ele como pai, porque você é filho. E como você tem mágoa da relação que você tem como filho com o pai, você não vê ele como homem, como amigo, como nenhuma outra opção. Quer perdoar alguém, Thiago? Perdoe primeiro o homem que ele é. Olha, Thiago, seu pai está vivo diferente do meu. Quando meu pai se foi, eu resolvi fazer psicologia para que eu encorajasse outras pessoas que nem você. Vai atrás dele, cara. Eu falei: ô moça, mas como é que eu vou falar com um cara que não quer falar comigo? Ela falou: Thiago, como é que você consegue comer alguém que você não conhece? Não sabia o que responder, falei: ué, comer o pau, olha isso, olha isso. Olha a resposta que eu dei pra mulher, mano. Ela falou: nossa, como você é esquisito. Eu falei: vou continuar tentando. Até que um dia, eu consigo conversar com ele. Aí: pai, pode fazer uma pergunta? Ele: claro. Falei: pai, já chupou o cu da minha mãe, já?
Meu pai olhou, parou o que estava fazendo, riu e falou, não, mas já tentei. Eu falei, você não conseguiu não? Ele falou, não, quando eu cheguei perto, minha mulher, que é sua mãe, né? Ela falou assim pra mim, cu é feito pra cagar. Ninguém mexe no meu cu. Falei, caralho, pai, acho que eu puxei minha mãe. Naquele dia, meu pai me fez rir por muito tempo. Foi muito maneiro. Eu não estava esperando que ele ia começar a conversa e muito menos que ele ia puxar outro assunto. Naquele dia, eu fiz 2 perguntas. Uma delas era, ei, pai, você e a mãe eram apaixonados quando a mãe engravidou? E ele falou que não. E minha mãe também confirmou que nunca. Aliás, os 2 falam que eles nunca foram um amor um do outro, mas que eles se uniram para poder cuidar de mim. E isso talvez explique as brigas. Isso talvez explique a dificuldade do convívio. Mas o esforço dele e dela não é uma coisa que uma criança consegue entender. A gente só vê o superficial, o que está no raso. Isso é muito mais profundo. Quando eu falo sobre a gente não ter acesso, não é sobre a gente ter um carrão não, cuzão. Não é sobre ter uma moto não. É sobre ter acesso à informação. E sabe quanto custa essa informação? R$300. Se você tem que pegar os 300 para fazer compra do mês, como é que você vai conseguir cuidar das coisas que você não resolveu? Não consegue. Por isso que eu tenho que trazer a verdade no meu show, tá ligado, meus irmãos? Aí, posso falar uma coisa para vocês? Naquele dia eu perguntei se meu pai tinha um sonho. E aí meu pai respondeu, estou conversando com ele. Eu dei risada e falei, você tá bêbado, né? E ele falou, só tomei meia dúzia. Sempre foi engraçado, que engraçado. Falei, pai, você tem algum sonho que dá para comprar? Ele falou, filho, eu queria ir para Portugal. Aí eu mudei de assunto, que é euro, né? De 2020 até 2023, tivemos várias tentativas de sair, tivemos várias tentativas de conversar. Algumas consegui, outras não. Algumas a gente brigou, outras não. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês é que o processo é difícil mesmo. Até que em janeiro desse ano, eu, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, meus 3 sobrinhos, fomos a Portugal. E posso falar? Foi a melhor coisa que aconteceu para minha família. Meus irmãos, você não tem noção de como era ver aquilo acontecendo da forma que eu sempre pensei. Posso falar um negócio para vocês? Se você digitar no YouTube, Thiago Ventura Portugal, e for no final do vídeo, você vai ver meu pai sendo claramente o cara mais engraçado da mesa. Teve uma hora que eu até falei, caralho, pai, para de fazer isso, cara, isso é infantil? Ele falou, infantil é a cabeça do... Aquele dia eu resolvi filmar aquilo para ter para mim, porque foi a primeira vez que eu pensei, talvez eu seja engraçado por causa dele. Agora que eu perdoei meu pai, eu queria passar a mensagem final desse show, que são 2. Vocês não têm noção do caminhão que eu tirei das minhas costas depois que eu perdoei a pessoa que eu amo. Então, se você puder e estiver vivo, tem que estar vivo. Perdoe. Você não sabe o bem que faz. E a segunda e mais importante mensagem desse show. Eu tinha 14, eu tenho 34. E hoje, senhoras e senhores, depois de 20 anos passando o que eu passei, eu posso bater no meu peito, olhar para as pessoas que me respeitam e dizer, senhoras e senhores, eu sou chupador de cu.
Vai embora do São Paulo! É isso mesmo, satisfação, sim! Muito obrigado, senhoras e senhores! Muito obrigado mesmo! Que coisa linda! Muito obrigado! Coisa boa!